Imagine descobrir que a doença no seu corpo, a dor emocional que insiste em voltar, ou até o padrão de fracasso que parece te perseguir, não são castigos do acaso, mas ecos de uma mente que aprendeu a se machucar em silêncio. Louise Hay foi uma das primeiras vozes a romper esse ciclo. Com uma coragem quase subversiva para sua época, ela afirmou algo simples, mas revolucionário: que os pensamentos criam a realidade. E mais do que isso, que a mente, assim como o corpo, pode ser curada. Mas o que isso significa na prática? Significa que aquela crítica interna constante, o medo que paralisa, a raiva não resolvida, não são quem você é. São apenas programas mentais, acumulados, repetidos, reforçados ao longo da vida. E como qualquer programa, podem ser desinstalados. Louise não falava de mágica barata ou otimismo tóxico. Ela falava de um trabalho diário, consciente, de olhar para dentro com sinceridade e substituir com amor e firmeza cada pensamento destrutivo por um novo pensamento de cura. Ela foi além da psicologia tradicional e tocou num ponto que muitos evitavam: a conexão entre corpo, mente e espírito. Para ela, uma dor física podia ser o reflexo de um ressentimento não liberado. Uma doença crônica, o espelho de uma culpa enraizada. Hoje, a ciência começa a confirmar o que Louise já sabia intuitivamente. Estudos em neuroplasticidade mostram que o cérebro se reconstrói conforme pensamos, que palavras, crenças e emoções moldam estruturas cerebrais, e que padrões negativos não são um destino, são escolha. Inconsciente, sim, mas reversível. A pergunta é: você está disposto a reprogramar o seu mundo interior? Está disposto a trocar a crítica por compaixão? O medo por confiança? O ressentimento por libertação? Porque curar a mente não é um luxo espiritual. É um ato de sobrevivência consciente. E tudo começa com um pensamento. Um só. Pensado com intenção, repetido com fé e carregado da firme decisão de não viver mais em guerra consigo mesmo. Vamos começar por aí? Você já se pegou pensando algo sombrio, mórbido, quase como se a própria mente estivesse contra você? Talvez um pensamento que surge do nada, em meio a um dia aparentemente comum, mas que carrega o peso de anos de dor não resolvida? A verdade é que esses pensamentos não são aleatórios. Eles têm raízes profundas, enterradas em traumas antigos, palavras duras que você ouviu ou situações que te marcaram quando ninguém estava lá para te proteger. A mente, quando não sabe lidar com a dor, cria mecanismos de defesa. Mas esses mecanismos, com o tempo, viram armadilhas, prisões invisíveis. Você acha que está se protegendo, mas na verdade está apenas repetindo o sofrimento, em loop, dia após dia. Louise Hay entendeu isso muito antes de se tornar uma voz mundialmente conhecida. Ela percebeu que não se cura a dor com mais dor, que criticar a si mesmo por pensar negativamente é como apagar fogo com gasolina. Funciona? Nunca. Só que a maioria de nós foi treinada a fazer exatamente isso. Louise trouxe uma proposta que para muitos parecia ingênua no início, mas era corajosa, transformadora. Ela dizia: o antídoto é o amor. E não aquele amor vago platônico, mas um amor prático, diário, paciente. O amor próprio. Ao invés de julgar seus pensamentos destrutivos,
Acolha-os. Escute o que eles tentam te dizer e, com firmeza e gentileza, diga algo novo. Algo que o seu inconsciente talvez nunca tenha escutado antes. Eu me liberto de todo padrão mental destrutivo. Eu escolho a paz. Sim, parece simples. Simples até demais, talvez. Mas é justamente aí que mora o poder. Se você gostou desse assunto, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, clique em gostei e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também deveria ouvir essa mensagem. A repetição amorosa dessas afirmações age como gotas d'água moldando pedra. Elas vão reescrevendo os caminhos mentais, reorganizando os circuitos cerebrais. E, pouco a pouco, você deixa de ser refém da sua própria mente e passa a ser o arquiteto dela. Essa virada não acontece da noite para o dia, mas começa quando você decide parar de se tratar como inimigo e começa a se ver como alguém que merece ser salvo de si mesmo. E é aqui, nesse ponto exato onde muitos desistem, que você pode renascer. Quer seguir por esse caminho? Então continue comigo, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. E se eu te dissesse que o pensamento que você teve há 5 segundos pode ter mudado, sutilmente, o rumo da sua vida? Parece exagero? Louise Hay dizia o contrário. Ela afirmava, com uma clareza quase desconcertante, que cada pensamento é uma escolha. E essa simples ideia carrega um poder que a maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando. Porque fomos ensinados a acreditar que pensamos sem querer, que a mente funciona sozinha, que somos reféns de pensamentos automáticos, pessimistas, autodepreciativos. Mas Louise desafia esse mito. Ela nos convida a assumir o volante mental e a dirigir, conscientemente, a nossa energia interna rumo à cura. Ela dizia, sim, o pensamento vem, mas você pode escolher o que fazer com ele. Você pode repetir o velho padrão ou respirar fundo e plantar um novo comando. Eu sou suficiente. Eu mereço o melhor. Minha mente está cheia de luz. No começo parece artificial, quase ridículo, porque a mente antiga, acostumada com a dor, vai rir dessas frases, vai te dizer que é besteira, que não adianta. Mas essa resistência é o próprio sinal de que você está entrando na área certa, o território onde a mente começa a ser reeducada. E como toda reeducação, exige prática, presença e, principalmente, paciência. É como cuidar de um jardim mental. No início, só há mato, ervas daninhas, sementes de rejeição, críticas acumuladas, medos herdados. Mas, se todos os dias você plantar uma nova afirmação, regar com intenção e proteger com amor, a paisagem começa a mudar. Você não muda só o que pensa, você muda como se sente, como reage, como se vê no espelho, como trata os outros. E de forma surpreendente, muda também o corpo. Estudos mostram que pensamentos positivos repetidos com intenção alteram a química cerebral, reforçam conexões neurais ligadas ao bem-estar e até influenciam marcadores biológicos de saúde. A mente deixa de ser uma fonte de sabotagem e vira uma ferramenta de libertação. Mas tudo isso começa com uma única decisão: decidir cuidar da qualidade dos seus pensamentos. Essa escolha, pequena na aparência, é o ponto de partida para uma revolução interna. E a pergunta é: você está pronto para escolher diferente agora? Quantas vezes você já pensou, eu sou assim mesmo? Como se carregar pensamentos pesados, sombrios, autodestrutivos fosse uma característica sua, como se fizesse parte da sua identidade. Mas e se eu te dissesse que isso é uma ilusão? Uma ilusão criada por anos, talvez décadas, de repetição inconsciente.
Louise Hay enxergava isso com clareza cirúrgica. Ela dizia algo simples, mas profundamente revolucionário. O passado não tem poder sobre mim. Pense nisso por um instante. Porque o que ela está dizendo aqui não é um slogan motivacional, é um convite direto à liberdade. Muitas pessoas passam a vida inteira revivendo os mesmos diálogos internos, as mesmas feridas emocionais, os mesmos nãos que ouviram na infância, como se estivessem presos a um roteiro que não escreveram. E o pior, acreditando que são o personagem principal daquele drama. Louise propôs um corte radical nesse ciclo. Ela nos ensinou que identificação com a dor é uma escolha. Inconsciente no começo, mas ainda assim, uma escolha. Ela dizia: o sofrimento mental pode ter sido longo, repetitivo, intenso, mas ele não é eterno e não define quem você é. O primeiro passo para se libertar? Parar de alimentar o velho. Parar de repetir mentalmente tudo o que te machuca, as frases que te diminuíram, as crenças que te encolheram, as lembranças que ainda apertam o peito. E começar, com coragem e intenção, a afirmar o que te cura. Não se trata de fingir que está tudo bem, mas de assumir o poder de criar novas histórias internas. Histórias onde você não é mais a vítima, mas o autor. Eu sou capaz. Eu mereço amor. Eu escolho soltar essa dor. Essas frases, ditas com presença, são como sementes lançadas num solo seco. No início, parecem fracas, mas com repetição e amor, reconstroem o terreno da mente. E é aí que a mágica acontece. Quando você começa a perceber que os pensamentos já não te dominam como antes, que aquela voz crítica perdeu força e que um novo espaço se abre dentro de você, um espaço de leveza, de autenticidade, de paz. Louise Hay não nos prometeu um caminho fácil, mas ofereceu um caminho real. Um caminho onde você pode, sim, encerrar uma história de dor e escrever algo novo. A pergunta é: você vai continuar alimentando o passado ou vai ter a coragem de parar agora e escolher a cura? Curar a mente não é um luxo, não é algo reservado para os iluminados, não é um capricho esotérico, nem uma moda de autoajuda passageira. É um ato de coragem, de enfrentamento silencioso e, acima de tudo, de amor profundo por si mesmo. Louise Hay sabia disso na pele. Ela não ensinava o que leu em livros. Ensinava o que precisou viver para sobreviver. E é por isso que suas palavras não soam como conselhos frágeis, mas como mapas, desenhados por alguém que caminhou, caiu, levantou e voltou para te mostrar o caminho. Ela nunca prometeu mágica, mas garantiu, com a autoridade de quem transformou a própria dor em cura, que a prática diária de afirmações conscientes, o ato de perdoar mesmo quando a mente grita ao contrário, e a escolha deliberada pela autocompaixão são chaves reais, que abrem portas internas que você talvez nem soubesse que existiam. Essa transformação não acontece num estalo, mas acontece. Começa devagar, com pequenas vitórias invisíveis, com um pensamento negativo que já não te derruba como antes, com uma manhã em que você se olha no espelho e, pela primeira vez, não se ataca. E é aí, nesse lugar silencioso onde ninguém aplaude, que começa a verdadeira revolução. Porque mudar os pensamentos é mudar o mundo inteiro, de dentro para fora. É construir um lar interno onde antes só havia escombros. É dar fim a gerações de autossabotagem, autocrítica, abandono emocional e plantar algo novo, com raízes fortes. Louise dizia:
Você já sofreu o suficiente. Agora é hora de se curar. Essa frase dita com a doçura firme de quem acredita em você ainda pode ser o ponto de partida. Não importa se a sua mente esteve em guerra por anos, se os pensamentos pareciam monstros que não te deixavam em paz. O que importa é o que você escolhe alimentar a partir de agora. Porque a cura, essa cura profunda que começa no silêncio da mente, está ao alcance de todos que ousarem reescrever a própria história. E se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a mudar. Não ignore isso. Não subestime isso. Apenas continue. Continue se escolhendo. Pensamento após pensamento, afirmação após afirmação. Porque você não está apenas se curando, você está se recriando. E esse é o começo de tudo.